Bom dia! Você já ouviu falar de uma ferramenta de coaching que a gente usa muito para o autoconhecimento chamado Roda da Vida? Você sabia que no mapa natal existe também uma Roda da Vida? E nesse nosso café astrológico eu vou explicar qual que é a diferença da roda da vida que a gente faz no papel e como no nosso mapa natal essa informação está muito mais aprofundada. Então, a ferramenta da roda da vida é uma ferramenta que a gente divide nossa vida em várias áreas e uma das perguntas que o coach faz é o seu nível de satisfação. O quanto você está satisfeito com o seu corpo, com os seus relacionamentos, o nível de satisfação com o trabalho, com as finanças, com a família, com os relacionamentos íntimos. Então, são várias áreas da vida, tem ferramentas que dividem em 10 áreas, e cada uma, o coach pergunta, então, pro coach qual que é o nível de satisfação de 0 a 10. Isso é conversado, né? Isso é uma ferramenta de autoconhecimento utilizado. No mapa natal, a gente tem 12 áreas da vida, que são as 12 casas astrológicas. Então, as 12 casas astrológicas, cada uma representa uma parte da nossa vida. Só que tem um diferencial. Além da gente poder perguntar para a pessoa, quando a gente está fazendo a leitura do mapa, qual que é o nível de satisfação dela em relação ao trabalho, aos relacionamentos, a relação com os filhos, a gente pode mostrar para ela a razão pela qual ela está insatisfeita. Então, essa é a grande diferença da gente poder usar a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. No mapa de cada um de nós, tem as informações de como a gente funciona, de como que é o jeito que a gente tem que agir na vida para conseguir um nível de satisfação cada vez mais alto. Então, no mapa, a gente conversa sobre aquela questão em si, mas também dá orientações de como seguir o caminho, de como usar aquela energia que é natural da pessoa para ela conseguir o que ela quer. Não é mágico isso? Então, é uma ferramenta de autoconhecimento a melhor que eu conheço. Eu não conheço ferramenta melhor para a gente discutir questões complexas da nossa vida, se não usando o mapa natal. Então, eu vou explicar agora um pouquinho essa mecânica para vocês. Essa mecânica de como isso funciona, para vocês até olharem o mapa de vocês. Se você já tem um mapa natal, olha e vai me acompanhando aqui nesse bate-papo para perceber, para se dar conta de alguns padrões que estão lá inscritos e que, conhecendo, a gente pode ter mais ferramentas para agir na vida, né? Então, assim, quando a gente pega o mapa natal, a gente tem que fazer a leitura cruzada de muitas informações. São muitas informações diferentes que estão lá. Então, quando a gente nasceu, o céu estava numa posição. Então, os planetas estavam andando no céu e cada um estava andando assim, na frente de uma constelação. Então, os signos são constelações, são estrelas fixas que estão lá. Constelação de Escorpião, a constelação de Libra, de Virgem, cada uma está lá no céu. E quando o Sol estava passando na frente, por exemplo, de Aquário, que a gente está no mês de Aquário, a pessoa fala assim, eu sou aquariana, porque quando eu nasci, o meu Sol estava passando em frente à constelação de Aquário. Então, essa é a nossa parte celeste. Os planetas e os signos estão no céu. Para a gente fazer a correspondência para a nossa vida, para a área da nossa vida, a gente precisa saber o dia e o local de nascimento. E daí a gente está falando de aspectos da Terra. Então, quando a gente tem o dia e a hora de nascimento, a gente consegue espelhar esse céu na Terra. Então, por isso que fala assim, sem o horário de nascimento eu não consigo saber o ascendente. O ascendente é um ponto importante no nosso mapa, porque ele mostra como a gente abre caminho na vida, como a gente inicia as coisas, quais as ferramentas que a gente tem para iniciar qualquer coisa na nossa vida.
e qual é a máscara que a gente usa com os outros. Qual é a percepção que os outros têm da gente? Isso é tão forte que muitas vezes o ascendente, o signo ascendente, se sobrepõe até o signo solar. A pessoa fala assim, nossa, não parece que você é de tal signo, parece que você é de outro. E normalmente esse outro pode ser um planeta forte que está no mapa, mas pode ser também um ascendente. Então, quando você sabe o dia e a hora que a pessoa nasceu, você consegue espelhar esse céu na Terra. E olha que bonito. Então, o mapa natal é o encontro do céu e da Terra. E quando você tem esse espelhamento, você consegue saber em que casa caiu. Em que casa que aquele sol em aquário, por exemplo, está no seu mapa. Então, isso significa o quê? Que uma pessoa aquariana, ela pode ter 12 subtipos, 12 subtons de aquário, dependendo de onde esse sol, quando espelhou o céu na Terra, caiu. Então ela pode ser uma aquariana ariana, ela pode ser uma aquariana libriana, dependendo em que casa esse sol está no mapa dela. Então, quando vocês vão ver muitas publicações minhas que eu vou falar assim, para ver quanto você é inovador, em que área da sua vida é ser inovador, você tem que ver onde está Urano, que é o planeta regente de Aquário, e onde está Aquário. Então, quando eu falo assim, onde está Aquário, é em que casa astrológica está Aquário. E Urano, em que casa astrológica está Urano. Porque aí você vai ter informação de onde que você vai ter que usar a sua inovação, a sua capacidade de pensar fora da caixa, as suas perguntas questionadoras que mobilizam as pessoas. Nessas áreas da vida, que pode ser nos relacionamentos, na forma de se comunicar, na profissão, você vai ter que usar, vai ter que ser disruptivo, vai ter que fazer coisas fora da caixa, fazer coisas que rompam o status quo. E olha que beleza você ter essa informação, porque daí você não vai mais achar que você é um erro, é uma contradição, que as coisas são estranhas na sua vida porque é diferente dos outros. Lógico que é diferente, porque você tem esses planetas, esse planeta Urano e esse signo Aquário, que trazem essa perspectiva de rompimento, de mudança, do inesperado, do progresso, da inovação, da tecnologia, em casas diferentes das outras pessoas. Isso vai te dar uma particularidade única. E é por isso, então, tô falando só do Sol, hein? Tô falando só do Sol. A gente tem 10 planetas, tô falando só do Sol, só a posição dele no mapa, né? Por signo e por casa, já te dá muita informação. E por isso que pessoas do mesmo signo são tão diferentes uma da outra. Porque existe uma particularidade, existe algo que é único em você. E lógico, esse mapa, ele vai estar dando alguma orientação, uma direção, que tem que se casar com o quê? Com a sua história familiar, com a sua cultura, com o que você traz de bagagem da família. Então isso é uma mistura, é uma alta costura, na verdade. Você tem que costurar vários elementos, vários significados para ver essa tapeçaria completa. Então, agora eu quero explicar para vocês a questão, então, das casas. A gente usa as casas do mapa natal como uma discussão da nossa roda da vida. Com essa profundidade que eu tô falando para você que tem aí, né? Da gente olhar cada casa, um signo que tá nessa casa, que planetas que estão aí dentro e como esses planetas conversam com os outros planetas do mapa natal. Porque esses são os aspectos. As linhas vermelhas e azuis do nosso mapa são as conversas entre os planetas. Então, se você tem um Sol que tem uma conversa com Saturno, provavelmente a sua forma de se portar na vida, a sua identidade, vai ter uma seriedade, uma disciplina, uma rigidez. Se o seu Sol tiver com Marte, olha quanto fogo aí para agir, para acionar. Talvez você tenha essa impulsividade, essa assertividade, esse jeito de já se impor na vida, porque é muito fogo junto. Lógico que a gente tem que olhar o mapa todo. E o mais legal, gente, que o que importa mesmo é a ênfase, é o que está enfatizado no mapa. Porque a gente pode dizer que simbolicamente a essência de uma casa 1,
de um Áries e de um Marte é a mesma, que é agir, que é procurar independência, iniciar alguma coisa. A essência, depois tem as diferenças, lógico, mas eu tô dizendo assim, a palavra-chave essencial é essa. Então, se esse símbolo se repete muitas vezes no seu mapa, quer dizer que independência é uma coisa muito importante para você. Isso é muito legal da gente observar, porque essas ênfases no mapa dão essa particularidade da gente, que a gente se reconhece nisso. Fiz um mapa de uma amiga minha que ela falou assim, nossa, eu estou me sentindo desnuda com você está me desnudando. Por quê? Porque eu tô me percebendo nessa conversa, tô me percebendo nessa leitura de mim mesma, de me perceber em algumas questões. O que eu gostaria que vocês saíssem daqui sabendo hoje? Queria que vocês saíssem sabendo o seguinte, a gente nunca pode olhar as coisas de maneira separada. A leitura do mapa ela sempre tem que ser feita de um modo completo. Então, se eu vou falar de ascendente, ascendente é casa 1. Ascendente é o signo que estava subindo no horizonte quando você nasceu. Então, por isso que a gente precisa saber o dia e a hora e o local de nascimento para conseguir saber qual é seu ascendente e, a partir daí, saber todas as casas do mapa. Então, a casa 1 vai falar do nosso corpo físico, vai falar do nosso nascimento, vai falar de como a gente inicia qualquer coisa na vida, vai falar de qual que é a máscara que a gente precisa usar para se colocar no mundo. Então ela vai dar muitas informações a casa 1 de como a gente se porta na vida, porque é quando a gente nasceu, é o nosso nascimento. Uma das coisas interessantes do mapa é que a gente pode ver como o nascimento foi percebido pela criança, né, pela criança dona do mapa, a partir de quem está na casa 1. Então, na minha casa 1, só para dar um exemplo para vocês, tem Plutão, que é um planeta que fala de morte, de transformação, de mudança, do medo. E a minha mãe ficou com muito medo de me perder, porque ela não sabia que eu estava sentada, e ela foi pro parto e descobriu que eu estava sentada e teve que fazer uma cesariana. E ela tinha a imaginação, a ideia de fazer um parto normal, tudo. Então, esse medo da minha mãe, da morte dela e da minha morte, né, dessa situação, aparece no meu mapa. A percepção que eu tive de criança aparece no meu mapa. Então é um aspecto bem legal da gente conversar. Mas a casa 1 que fala do eu, de quem eu sou, do meu corpo, de como eu inicio as coisas, ele não tá sozinho no mapa. Se a casa 1 é o eu, a casa 7, que é a casa oposta, são os outros. Como eu me coloco no mundo, como eu abro caminho na vida, vai depender muito da minha relação com as outras pessoas. Então você percebe que esse eixo ele tem que ser visto junto? Eu preciso ver a minha casa 1 e a minha casa 7? Então se a casa 1 são a minha vontade, o que eu incorporo, como que eu começo as coisas, a casa 7 são o que eu preciso considerar nos outros para abrir caminho na vida. O que eu preciso pôr atenção. E assim como a gente tem que olhar as casas opostas, a gente tem que olhar a cruz, né? A cruz que forma no mapa, a cruz cardial, que a casa 1 é a casa cardial, casa 7 é a casa cardial. A gente tem que olhar as outras casas cardiais, que são as casas que iniciam as coisas. Tem uma live que eu gravei sobre os inícios, sobre as energias que a gente tem no nosso mapa natal. Energia de iniciar, de manter e de modificar. Então, o eixo cardial é onde está a energia de iniciar as coisas. Então, se eu quero ver como que eu abro o caminho na vida, eu vou precisar ver o signo e os planetas que estão na casa 1. Eu vou precisar olhar o signo e os planetas que estão na casa 7. Então, eu, os outros. Mas para eu me colocar na vida, eu tenho uma base, um fundamento que é a minha família, que é a casa 4. Então, a casa 4 vai falar pra gente o que é fundamental, o que é fundamento pra gente, o que a gente traz da nossa bagagem familiar, o que a gente traz da nossa hereditariedade. Isso é a base para a gente conseguir ir lá para a casa 10, que é a casa da onde a gente se manifesta no mundo, onde a gente tem nosso espaço profissional, de realização profissional, que a gente tem nosso espaço na sociedade, onde a gente contribui. A casa 10, simbolicamente, é quando o sol está a meio-dia, o ponto mais alto do mapa é a casa 10.
Então, a simbologia da casa 10 é assim, qual que é a sua ambição de vida? O que você veio contribuir? Qual que é a sua missão, seu propósito? Onde você vai brilhar mais com todos esses elementos que você tem? Onde que você pode contribuir para a sociedade, para o coletivo, com algo que é só você que tem, um talento só seu, um potencial só seu. Só que para estar lá brilhando na casa 10, você tem que ter uma base que é a casa 4. Então, a família impacta muito em como a gente vai depois aparecer para o mundo. A família pode ajudar muito, pode atrapalhar muito. Assim como os relacionamentos, os outros podem ajudar muito a nossa subida ou podem atrapalhar muito a nossa realização profissional. Então percebe que a gente vai falar de fazer um mapa para falar de profissão, para falar de caminho de vida, para falar assim, olha, eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu preciso achar algum caminho, não tenho ideia do que eu quero fazer, só sei que eu estou infeliz. A gente vai ter que olhar todo o mapa, não tem assim, então olha a casa 10, que é a casa profissional, ou a casa 6, que é a casa do trabalho, a casa 2, que é a casa financeira, que são as casas de terra, né? As casas que materializam, que concretizam as coisas. Você percebe que não tem como falar de realização profissional, de trabalho, sem olhar todo esse aspecto, todo esse conjunto. Então, uma leitura do mapa é uma tapeçaria de alta costura. A gente vai ter que olhar quais são as ferramentas que a pessoa tem para abrir esse caminho, que é a casa 1. E depois fazer essa comparação, tá bom, ela tem essas ferramentas, mas como que ela se relaciona com as outras pessoas? Como que é o relacionamento com a família? Como que ela tá se colocando no mundo profissional? Como que ela tá se colocando para a sociedade? Onde ela contribui? Tô falando só do ascendente, hein? Tô fazendo análise do ascendente e fiz toda essa cruz cardial. Casa 1, casa 7, casa 4 e casa 10. Não dá para fazer isso separadamente. E aí, a casa 1... ela tem uma casa que vem antes dela. A casa que vem antes dela é a casa 12. A casa 12 é a casa dos bastidores. A casa de onde você se prepara para aparecer na vida. Então, se a casa 1 a gente pode ler como nascimento, a casa 12 é a gestação. Ou se a gente pode falar que a casa 1 é como a gente se apresenta no mundo, como a gente inicia as coisas, a casa 12 é como a gente se preparou para isso. Então tem um preparo para tudo aparecer na vida. Se a gente pensar num restaurante, para chegar aquele prato pra gente, que é a casa 1, a cozinha é o bastidor. E olha quanta coisa acontece na cozinha que a gente precisa saber. Então, para olhar ascendente, a gente vai ter que olhar a casa 12, a casa antes, que é o preparo para aquilo acontecer. Assim como a casa 2 é a próxima casa, a gente tem que olhar sempre a casa que vem antes e que vem depois. A casa 2 vai mostrar os resultados daquilo da casa 1. Quais são os nossos valores, o que a gente consegue de lucro, né? O que a gente consegue financeiramente, mas não só financeiramente, tá? Na casa 2 a gente não fala de dinheiro, mas também fala do que é valor pra gente, o que é talento pra gente, o que a gente tem que ter na nossa vida, que é um fator inegociável. E então, sempre a casa posterior vai mostrar pra gente os lucros, né? O que veio de resultado da casa anterior. Então, se a casa 1 é como a gente abre caminho de um jeito como o signo que tá lá, com os planetas que estão lá, com essas conexões que eu estou falando, né? Com as outras casas. E o lucro dessa nossa abertura de caminho tá na casa 2. Então, a casa posterior sempre vai mostrar o lucro do assunto da casa 1. Então, eu vou dar outro exemplo para ficar mais claro para você. Casa 4. Casa 4 é a da família. Mostra a nossa família, a nossa base, o que a gente traz de hereditariedade, o que a gente traz dos nossos antepassados, o que a gente traz de, às vezes, até crenças que a gente traz, que a gente não questiona, que são inconscientes, porque é um padrão familiar que a gente traz, a gente pode ver isso aí. E se a gente pensa que a casa 4 é família, qual que é o lucro da família? Qual que é o resultado da família? São os filhos. Então, por isso que filhos estão na casa 5. O mapa inteiro está relacionado. A gente quer falar de relacionamento. Vamos falar de relacionamento afetivo.
a gente vai ver a casa 7. E a casa 7, os nossos relacionamentos, eles vão depender da nossa relação com a nossa família. A gente às vezes repete padrões que a gente aprendeu em casa, de dar significado para as coisas. Então, se em casa a gente aprendeu que homem não presta, se a gente ouvia nossa mãe falar isso, que homem é tudo igual, que não dá para confiar, isso vai atrapalhar nossa casa 7. Então, o que a gente ouviu na casa 4 vai atrapalhar a nossa casa 7, a nossa casa dos relacionamentos. E como a gente se relaciona, vai também influir no nosso trabalho, na nossa ambição profissional, no nosso crescimento profissional. Percebe que beleza que é isso? Tudo interligado, tudo conectado. Não dá para fazer uma leitura picadinha. Não dá para fazer uma leitura só, isso é porque a minha lua tá na casa tal. Não é suficiente. A gente é muito mais complexo que isso. Então, por isso que a astrologia, para mim, tem esse nível de profundidade. Vai nesse nível de discussão do que ficar nos estereótipos, do que ficar na superficialidade. Então, para finalizar, eu queria passar com vocês por cada casa, só para vocês terem uma ideia de qual que é essa roda da vida, quais as informações que a gente pode obter quando a gente fala do mapa natal. Então, casa 1, como a gente abre caminho, como foi a nossa percepção do nascimento, que ferramentas que a gente tem para crescer na vida, qual que é a primeira impressão que a gente causa quando entra no ambiente. Tudo tem a ver com a casa 1, que é o ascendente. Casa 2, a gente pode conversar sobre questões financeiras, como que a gente consegue sobreviver, né? Quais são as nossas ferramentas para sobreviver na vida? E sobreviver tem uma questão financeira e tem uma questão das nossas preferências, tem uma questão do que é valor pra gente, o que a gente valoriza. E olha como isso é importante, gente, a gente saber o que a gente valoriza, porque a gente às vezes não tem essa informação na gente. Às vezes a gente conhece muito mais a gente do que os outros falam da gente, do que realmente a gente tem uma clareza do que é valor pra gente, o que a gente prefere. Dependendo da nossa configuração, do nosso sistema, a gente deixa todas essas preferências na mão do outro. E aí todos os problemas de autoestima, enfim, tudo que atrapalha muito a nossa vida. A casa 3, ela fala dos nossos relacionamentos, da nossa comunicação, relacionamento com irmãos, com vizinhos, com as pessoas próximas. A casa 3 mostra como que a gente vai buscar informações na vida para conseguir o que a gente quer, como que a gente vai captar isso. Então tem a ver com escola, tem a ver com a universidade. Universidade é a casa 9, é a casa oposta, né? A escola infantil, o começo da nossa jornada de conhecimento, até chegar na casa 9, que é o conhecimento mais avançado, que a gente vai começar a transmitir o conhecimento. Quando a gente quer ver se a pessoa começa a questão de estudo para ela, a gente vai olhar a casa 9, então, as faculdades, a pós-graduação. Enquanto a casa 3 é ensino básico, a casa 9 é ensino superior. Enquanto a casa 3 a gente conhecer a informação, conhecer o que está acontecendo do lado, a casa 9 fala da gente transmitir essa sabedoria. Então, novamente, eu fiz a comparação com a casa 1, mas todas as casas têm a sua casa oposta e tem o eixo fixo, né? A cruz fixa, a cruz cardial e a cruz mutável, que mostra essa energia de iniciar a cruz cardial, de manter as coisas, a cruz fixa, e de mudar as coisas, a cruz mutável. A casa 4 fala da nossa família, fala de como a gente se embasa na vida, o que é fundamento pra gente. A casa 5 fala das nossas obras, o que a gente produz, a nossa criatividade. E por isso que filho tá na casa 5, porque filho é uma obra nossa, né? Mas a nossa planilha Excel também é obra nossa. Então tudo que a gente produz e tudo que a gente usa a nossa criatividade para fazer tá na casa 5. A casa 6 fala de como a gente se aperfeiçoa na vida, de como a gente pode melhorar,
como a gente pode sempre fazer melhor do que antes. Então a casa 6, ela é a casa do trabalho e é a casa do aperfeiçoamento. A casa 7 dos relacionamentos. Então a gente pode ver na casa 7 os cônjuges, pode ver na casa 7 os clientes, pode ver na casa 7 os inimigos declarados, aqueles que a gente sabe que são nossos inimigos, estão na casa 7 porque estão de frente para a casa 1, estão de cara a cara, então a gente sabe quem é, porque os inimigos ocultos estão na casa 12, estão atrás da gente que a gente não está vendo. Né? A casa 8 fala de como a gente avança na vida com as crises. O que a gente faz, quais as ferramentas que a gente tem para vencer os obstáculos na vida? Todo mundo vai ter obstáculo na vida, todo mundo vai ter dificuldade na vida. Que ferramenta que a gente tem para fazer a transformação que a gente precisa? Eliminar o que não serve e transformar o que não pode ser eliminado. A casa 8 vai falar pra gente como fazer isso. A casa 9 vai falar do nosso ideal, a nossa filosofia de vida, os estudos superiores, como eu falei, o que a gente busca de sabedoria. A casa 10 vai mostrar o nosso papel na sociedade. Então, tem a ver com profissional também. A gente vê muito a casa 10, junto com a casa 6, junto com a casa 2 e junto com todo o mapa, como eu estou mostrando para vocês. Então, a gente vai ver nosso papel na sociedade, qual que é a nossa contribuição, onde a gente vai brilhar mais. A casa 12, a casa 11 fala como que a gente se comporta no coletivo, quais são os coletivos que tem conexão com a gente, onde que a gente tem que estar para nos sentirmos parte, onde a gente sente esse pertencimento. E a casa 12 é a casa que mostra como que a gente faz essa conexão com algo maior. Então a casa 12 é a casa que já passou por todas as experiências da vida e fala pra gente o que a gente tem que fazer para ter essa conexão com esse algo maior, essa conexão com uma energia superior, essa conexão com algo mais espiritual. E aí começa o ciclo novamente. E começa, então, outro nascimento, outra forma de sobreviver na vida, de se comunicar, e assim vai. Então, o mapa, ele funciona desde da primeira respiração. Desde a nossa primeira respiração, ele está funcionando. Se você tem algum assunto que você precisa se aprofundar, se você fez o exercício da roda da vida e percebeu que você está insatisfeito com algum ponto, a resposta, a solução vai estar no seu mapa natal. O que você vai ter que fazer para que essa satisfação aumente? Para que você se sinta realmente vivendo aquela vontade que está na sua alma. O mapa natal devia ser obrigatório sair da maternidade com ele. Tinha que sair com certidão de nascimento e o mapa natal. Para a gente conseguir saber com as crianças como conduzi-las, como ajudá-las a manifestar o maior potencial delas. É um conhecimento que ajuda demais a gente a se relacionar com a gente mesmo e se relacionar com as outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo de hoje. Faremos toda sexta-feira aí, às 7h30 às 8 horas, esse papo astrológico. Fico à disposição se tiver alguma pergunta. E nos vemos então na próxima sexta-feira. Obrigada pela companhia e até a próxima.